Eu vou passar para o módulo 2. Então aqui nós vamos tratar das mentiras sobre as políticas, tá? Sobre a política em geral. Vamos lá. A política e a politicagem. Não existe política e politicagem. Existe a política. Por quê? O que seria uma politicagem? Alguém me aponta aqui uma politicagem? Não foi ninguém. Uma vez eu ouvi falar que politicagem é tipo essas falcatruas, essas coisas erradas que... Querem campelar os outros. Politicagem seria certo. Isso. Veja. É o mau uso da política. Uhum. Mas ele também não está fazendo política? Não, está fazendo uma má política. Mas qual é a diferença entre a boa e a má? Ele está defendendo os interesses dele. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas de vocês aqui não viveram isso, porque eu vou falar do ano de 92, do governo Collor, mas nós, mais experientes, já vivemos esse período no Brasil. O presidente Collor, em 92, 91, me lembro bem, um desses anos, acho que 92 foi quando ele foi embora, teve impeachment. Ele, em 91, disse o seguinte, numa determinada manhã, ele disse, a partir de amanhã, todo mundo vai ficar restrito na sua conta bancária. Eu sei. E só vai poder tirar 25% da sua poupança. Bom, ele fez uma regra para todos. Ele foi justo. Errado? Vou dar um exemplo para vocês. Na época, todas as contas bancárias eram poupança. O trabalhador recebia, porque a inflação era altíssima. Era em torno de 30%, 40%, 50% ao mês. Então, todas as contas bancárias eram poupanças. Então, quando ele disse todo mundo pode pegar até 25% da sua poupança, eu, na época, digamos, um trabalhador comum, e o Roberto Marinho também só podia pegar 25% da sua poupança. Ele fez uma política certa? Bom, ele defendeu interesses. Ele me prejudicou? Sim. Para mim, ele fez politicagem. Mas se eu dissesse isso para ele na época, ele diria, tu está fazendo politicagem. Então, toda vez que eu trato os diferentes de forma igual, eu sou autoritário. Porque não é possível comparar a mim e o Roberto Marinho, porque se a regra é igual para todos, né, todos devem ter a mesma condição, e isso não é real. Entenderam? Então, a política e a politicagem depende do ponto de vista de quem olha. Eu vou dar um outro exemplo da prefeitura. Vamos supor que eu seja o prefeito de Cachoeira e eu resolvo, mas é só uma suposição, e eu resolvo aumentar o salário dos trabalhadores. Todos vocês sabem que a maior despesa ou investimento, assim como vocês quiserem, de uma prefeitura é nos funcionários da prefeitura. São eles que representam a maior despesa. E eu, como prefeito, quero aumentar o salário deles. O que vocês acham disso? Para mim seria ótimo, faz 5 anos que eu não tenho. Mas para a população seria horrível. Sim. Por quê? Porque se eu aumento o salário dos profissionais da minha prefeitura, eu retiro a capacidade de investimento da cidade. Não me dizem. Né? Agora, entende? Então, é uma contradição que eu vivo como prefeito. Então, se eu aumento o salário, isso é válido para uma empresa. O que é mais dispendioso numa empresa? O funcionário. É por isso que a tecnologia se desenvolve, porque o funcionário é o mais caro. Então, se eu aumentar o salário do funcionário, eu diminuo a minha margem de lucro. É bom para o funcionário, mas é ruim para mim. Quem é que está certo? Os dois estão certos. Depende do ponto de vista. Então, depende de quem defende interesses e quem encontrar uma outra solução para isso. Então, a gente tem que entender de que em política o bem e o mal, esqueçam, não existem. O que é bom para um vai ser necessariamente ruim para o outro. Foi bom para o Roberto Marinho porque sacou 25% da poupança dele. Para mim, eu só pude pegar 25% do salário.
e nós vivemos no mesmo país. Então depende, tudo depende de que interesses eu defendo. A política é uma mão lava a outra. Isso aqui eu tive uma discussão com o meu filho Vinícius sobre essa frase, porque ele acha que eu estaria dizendo a mesma coisa quando eu digo a política é uma troca de favores. Aí, na nossa discussão, e aqui eu vou trazer esse debate para vocês, é o seguinte: quando eu chego, eu sou candidato, e eu chego para uma pessoa e diz, tu vota em mim? E diz, claro, uma mão lava a outra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou votar em ti, mas depois tu vai ter que me ajudar. Nós vamos fazer uma troca. E aí o político está assinando um cheque em branco. Eu não sei o que ele vai me pedir. Aqui é diferente. Quando uma política é uma troca de favores, ele vai votar em mim porque ele já sabe o que o político vai fazer por ele. Vai resolver um problema lá na empresa que não consegue ganhar a licitação, vai resolver tal questão, entendeu? Estão entendendo a diferença? A nuance de estratégia. Então, essas são as visões equivocadas sobre a política. A política não pode ser uma troca de favor, porque, sabe, se ela é uma troca de favor, eu vou dizer então que a política é comércio. A política não pode ser comércio. Eu não posso votar em ti esperando que tu me arranje um emprego. Porque então, eu estou comprando meu emprego por voto. Eu estou transformando meu voto em moeda de troca para que tu me arranje um emprego. Então tem alguma coisa errada. Isso não é política. Isso é troca. A troca tem a ver com comércio e não com política. Tem um problema errado. A política é a arte do perde e ganha. Eu não faço política para perder ou para ganhar. Eu faço política porque eu quero defender interesses. Não é porque se é ganhar alguma coisa, eu já estou distorcendo o conceito de política. Tem gente que afirma isso. Essa expressão é muito comum em Canoas, por exemplo. A política com P maiúsculo ou com P minúsculo. A política ela sempre defende interesses. Ela vai defender interesse pessoal ou interesse coletivo, mas ela é sempre a defesa de interesse. E esse interesse pode ser que eu me identifique com essa política ou não. Tudo depende. Então, aqueles que fazem política que nós somos contra, eles estão fazendo política. Com P maiúsculo, como vocês quiserem, mas é política. E eu que sou contra também faço política. Contra. Mas eu não posso qualificar, adjetivar, mensurar. Eu posso ser contra. Tenho argumentos porque eu sou contra. Por exemplo, se eu aumentar a Bolsa Família, eu vou aumentar a inflação. Então a pessoa vai ganhar R$400 e quando ela chegar para comprar, ela não vai ter nem 200. Porque se eu aumentei a Bolsa Família, eu pulei o teto de gastos e aumentei a inflação. Eu dou com uma mão e tiro com a outra. Então, é uma coisa boa para quem recebe os 400? No primeiro mês, sim. Já no segundo, não. É verdade. A política e os apolíticos. Ah, não, porque eu sou apolítico. Como é que é isso? Então, não existe. Porque, veja, a política, ela se pratica no dia a dia. Com a mulher, com os filhos, no trabalho. Nós estamos fazendo política, nós estamos discutindo, nós estamos trocando ideia. A gente faz política quando faz um happy hour no final do trabalho, quando vai beber cerveja, né? Até porque entra cerveja, a verdade sai, e aí a gente fica sabendo das coisas e fica analisando as pessoas, né? E fica conversando, e aí as coisas vão acontecendo, né? Então, tudo isso é política. Então, não existe a possibilidade de alguém ser apolítico. O que ele quis dizer é que ele é contra alguns partidos ou alguns políticos, mas isso não quer dizer apolítico. Não haver existência de política. A política eu não faço. Então aí eu estabeleço uma relação com ela para tentar explicar de que para algumas coisas
Eu posso, outras não. Eu estou fazendo política. E aqui tem uma coisa que eu mais quero contar para vocês, de uma das mulheres que eu mais admiro, que é a Domitila Barrios. A Domitila era uma boliviana, falecida em 2012. Ela perdeu o seu 9º filho a pontapé na cadeia. O seu 9º filho. Ela era filha e esposa de mineiro. Mineiro não de Minas Gerais, é mineiro que trabalha em Minas. Né? E ela, uma vez ela veio a Porto Alegre na década de 70 e ela deu uma entrevista no jornal Zero Hora e a jornalista queria pegar o pé da Domitila. E ela virou deputada federal na Bolívia. Ela foi uma pessoa fantástica. E a jornalista da Zero Hora queria pegar no pé dela e disse assim, tá, mas me explica o que é política então? E ela disse, não, eu vou te explicar. Assim, ó, o meu filho chegou em casa chorando, tinha 7 anos. E eu perguntei para ele por que ele estava chorando, porque na escola disseram que ele era de uma família de políticos. E por isso ele estava chorando. Aí ela foi explicar para o filho o que era política. Aí ela disse o seguinte, meu filho, quando o teu irmão nasceu, o que ele fazia? Ah, mãe, ele chorava. E por que ele chorava? Ah, ou porque ele estava com fome e estava com alguma dor, ou porque ele estava sujo, certo? E o que a mãe fazia cada vez que ele chorava? A senhora ia lá, ia ver se ele estava sujo, trocava, se estava com fome, dava comida. Se ele estava sentindo dor de barriga, dava remédio. Então, meu filho, tu vê, o teu irmão, quando nasceu, ele só sabia chorar, mas ele fazia política. Ele defendia os interesses dele. Ele dizia o que ele precisava através do choro. Aí a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a falar, a gente vai dizendo para o pai e para a mãe que a gente quer isso, quer aquilo, e a gente fica mais velho e faz greve, e a gente vota e escolhe o presidente, o deputado, tudo isso é política. E desde que a gente nasce, a gente faz política, mesmo antes de falar. Então tu não precisa te envergonhar de que teus pais são políticos, porque todos os pais e todas as mães são políticos. Então, quando eu consigo explicar política para uma criança de 7 anos, é porque eu sei o que é política. Porque ela pode perceber que isso é política. Porque é a defesa dos interesses individuais e coletivos. O problema é de que lado que eu estou. Esse é o problema. De que lado que eu estou? Do lado do interesse daquele que quer acumular capital no seu bolso ou daquele que quer acumular poder na mão de todos?